Shalom, igreja. Bom, para as pessoas que me conhecem aqui, eu já ouviram meu testemunho. Passei por algumas coisas difíceis antes de me converter realmente, porque eu já ia na igreja no Brasil, mas eu só fui realmente virar um crente, um seguidor de Jesus, alguém que temia a palavra dele aqui, nesta igreja. E como eu sou agradecido por ter achado essa igreja, como eu sou agradecido ao meu pastor por não ter desistido de mim e por ter me incentivado a ir para essa montanha. Porque nessa montanha eu entendi que as minhas batalhas eu não luto sozinho e principalmente eu luto de joelhos. Eu não estou sozinho porque eu tenho uma família, mas eu também tenho a Deus comigo a todo momento. Por mais que os meus pais me deixem, ou por mais que eu me sinta sozinho, eu sei que Ele está ali comigo. E eu entendi que Ele estava ali comigo quando estava tudo doendo, estava as pernas doendo, as costas doendo, estava tudo complicadíssimo, mas eu entendi que louvar e adorar ao Senhor, orar a todo momento, nos dá forças. Recupera o físico, não somente o espírito. Edifica muito mais do que simplesmente a força no corpo. Então eu entendi que ali eu sou totalmente dependente de Deus. Um homem precisa ser totalmente dependente de Deus. A montanha falou muito comigo em várias coisas. A montanha me ensinou a dar mais valor, porque eu sou uma pessoa que reclama muito. E por conta do meu orgulho que eu deixei na montanha, graças a Deus, eu aprendi lá que eu tenho que dar mais valor à minha família, dar mais valor a meus pais, que sempre me ajudaram. E eu aprendi lá uma coisa mais específica que eu sempre pedi ao Senhor. Que muitas vezes eu tenho um sonho de ter uma família, mas eu perguntava para Deus: mas Senhor, como que eu vou ser um pai, como eu vou ser um homem de família se eu não tive um exemplo na minha família? Toda a minha família é divorciada, meus pais não me deu, meu pai não me deu amor, o que eu queria. Como que eu vou ser um pai de família? Como que eu vou dar amor à minha esposa, meus filhos? Como que eu vou fazer isso se eu não tive esse exemplo de pai, exemplo de homem, um exemplo de um sacerdote? Como que eu vou fazer isso? E lá na montanha, eu já fui assim, pedindo para Deus para que Ele quebrasse eu, para que Ele me levasse ao limite, se for possível. E foi isso que Ele fez. Porque lá eu aprendi que muitas vezes, mesmo como um pai, como um sacerdote, até nos caminhos de Deus, até caminhando com Ele, que mesmo a gente levando, indo ao limite, que o Senhor vai estar conosco, que as forças não vêm do nosso braço, porque lá eu fui, Senhor, não tenho físico, eu sou magro, mas não é físico, porque lá é muito espiritual. Então eu aprendi lá que mesmo que as batalhas venham, mesmo que venha as dificuldades, que se a gente dobrar o nosso joelho, se a gente louvar o Senhor, se a gente orar, Ele nos capacita, Ele nos leva a subir o monte. E lá eu aprendi que, como um pai, às vezes você vai ter que pegar a bagagem da sua esposa ou dos seus filhos, ou do que tiver a dificuldade na sua casa, ou seja, no seu chamado. Foi isso que eu aprendi, que mesmo a sua bagagem estando pesada, se precisar, você sendo um homem de Deus, você sendo um pai dos seus filhos, você sendo um esposo, você vai ter que carregar também a bagagem da sua esposa ou dos seus filhos. E o Senhor sempre vai nos dar força. Porque lá eu lembro que eu, assim como meu físico, eu tive uma fé muito grande no meu coração. Eu cheguei na minha família lá, muitas vezes. Eu falo, não, dá sua bolsa, dá sua bagagem, eu carrego. E eu carregando 2 bolsas lá, e depois eu, caraca, como que eu carreguei 2 bolsas?
E eu lembro que eu carregando, eu ainda louvava, alegre, assim, orando ao Senhor. Lembro que eu olhava para o céu, Senhor, eu sempre lembrava de um versículo, e elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro, Salmos 121. E sempre quando tá difícil ali, quando tá doendo, quando tinha alguma coisa tentando me parar, eu lembro que eu olhava para o alto, que era da onde vinha meu socorro. E graças a Deus, essa montanha falou muito comigo, muitas coisas que não dá para contar, se eu contar aqui eu vou ficar até amanhã. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que eu agarrei. E agradeço a Deus por esses homens, pelo pastor também ter levado, ter trazido para cá, ter se esforçado. Obrigado, pastor. Obrigado pela minha família 4 também, que me ajudou. E todos vocês são minha família, toda essa igreja. Obrigado de coração, eu amo todos vocês. Shalom, igreja. Eu tava animado, assim, querendo ir pro Legendário, mas quando chegou os dias, assim, eu já queria desistir. Mas aí teve uns irmãos, eu conversei com os irmãos, assim, que me incentivaram, né? E eu também estava escutando muitas vozes, assim, de pessoas, tipo, você é doido de gastar tudo isso só para subir a montanha. Tipo assim, aí eu já tava ficando desanimado, assim. Tipo, mas graças a Deus eu permaneci, né? Não desisti. E lá na montanha, assim, foi uma experiência muito transformadora. Tipo, eu aprendi sobre irmandade, né? Tipo, que uma coisa que eu não tinha muito isso, porque eu não tive muita uma relação assim com meu pai, assim, né? Mas eu queria muito que ele participasse também, mas eu creio que um dia Deus vai tocar no coração dele. Ele pode ser que até seja lá no Amazonas também. Eu passe lá. Mas é isso, foi uma experiência muito bacana, assim. Eu agradeço muito a Deus por não ter desistido. Shalom, gente. Shalom, igreja. Bom, já começou com o milagre antes do Legendário, né? Quando os pastores veio do Brasil aqui, o pastor Nelsinho, o pastor Thiago, né? Tava assim, acabando o culto assim, eu tava com a camiseta do Legendário. Aí o pastor Nelsinho chegou em mim assim, você é Legendário? Eu não. E essa camiseta então? Aí eu já fiquei assim, já meio... Não era pra estar? Aí eu falei, não, eu tô profetizando. Aí ele, então eu vou te abençoar então. A sua inscrição eu vou pagar. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Porque já também por causa Deus já me quebrou já, né? Tipo, ó, não vem arrumar desculpa do financeiro não, já tá pago a sua inscrição. É só comprar as coisas e você vai. Aí eu comprei tudo, beleza, aí chegou lá. Aí eu comecei a subir a montanha. Aí passou o primeiro dia assim, achei que ia ser bem tranquilo, igual subir Monte Fuji, né? Achei que a gente ia subir e descer no mesmo dia. Mas demorou pra subir aquela montanha, viu? Parecia que era terça-feira durante 3 dias. A gente não saía do lugar. Aí eu subi o primeiro dia, desgastei assim meu corpo no limite. O segundo dia eu achei que não tinha força pra andar, arranjei força que não tinha. Fui caminhando pela fé. E até que chegou um momento ali, onde os irmãos comentaram também da noite, do louvor. Né? Você deitado dentro da barraca assim, todo cansado, e passa um monte de gente louvando, e você acha que tá no céu já, né? Já subi pro céu já. Mas não, era realmente para adorar a Deus. E cara, ali foi um divisor de águas para mim também. A partir dali, o que era físico para minha montanha começou a ser muito mais espiritual do que físico. E Deus falou comigo muitos pontos importantes. A primeira delas foi em relação à minha família. Pode ter problema, pode ter defeito, ninguém é perfeito, mas a gente tem que estar ali para doar, para servir. Eles vão estar ali para também se doar, para nos servir. E Deus falou 2 coisas muito importantes comigo, é sobre decisão e sobre o que você está carregando na mochila. Lá eu entendi o segue a lista, que o que eu mais ouvi foi segue a lista. Chegou o momento que eu entendi porque era para seguir a lista. Porque às vezes a gente compra tanta coisa desnecessária
e começa a carregar pedra ao invés de carregar aquilo que Deus mandou a gente carregar de verdade. Deus falou assim comigo: você tá carregando tanta pedra nessa bolsa. Eu falei: nossa, mas só tá o que eu vou usar aqui. Mas a sua mente tá carregando muita pedra. E às vezes eu tentava ajudar o irmão carregando a mochila dele. Eu cheguei a carregar. Eu falei: caraca, a dele tá mais pesada que a minha. Ou seja, ele tinha colocado mais pedra na dele que eu tinha colocado na minha. E depois a gente conversou. Ele falou: cara, levei tanta coisa desnecessária. Depois as pedras que a gente... eu até falei na célula sexta-feira ontem. Eu falei assim: às vezes a pedra que vai atrapalhar a nossa vida não é aquela que tá na nossa frente que a gente tropeça. É aquela que tá no nosso bolso pesando na nossa calça. E a outra coisa foi sobre decisão. Sobre decidir coisas difíceis. Que a gente acaba às vezes deixando as coisas fáceis de ser decididas difíceis, e a difícil a gente deixa impossível para nós. A gente leva a impossível que é pra gente para Deus. Deus fala: isso não é impossível, isso só é difícil, é só você parar e pensar. Aí eu entendi. Aí Deus falou assim comigo: decida aqui na montanha você deixar isso. Eu deixei algo na montanha. Quando chegou na terça-feira, antes da intercessão, o Ney, ele tava comigo dentro do carro. Um cara de Kobe me ligou. Videochamada, assim. Aí eu atendi o Ney. Você é louco de atender uma videochamada de um desconhecido. Mas eu conhecia ele. Ele fez a videochamada. Aí a gente chegou, o Ney saiu, foi pra casa dele. E ele falou assim: cara, eu tava aqui bebendo, dentro do chuveiro, me droguei. E Deus falou comigo que tem algo muito maior pra minha vida. E a primeira pessoa que eu pensei que pode me ajudar é você. Porque eu só conheço você, que eu confio que é uma pessoa espiritual. Aquilo me quebrou. Aí eu cheguei na intercessão, eu chorei. Aí eu entendi. Aquilo que eu deixei na montanha era pedra. E na terça-feira Deus me disse qual que era a missão que eu tinha que carregar na minha mochila. E tem gente que tá me vendo, não porque eu tô aqui em cima, mas ele me vê lá no canto lá. Eu nem sabia quem esse cara era. Ele me ligou do nada. E Deus falou: esse é seu chamado, essa é a sua missão. Ajuda essa sua família que você sabe que tá passando por problema. E ontem ele foi pra célula. Veio lá de Kobe pra célula. Aleluia. Olha aí, só a Kobe. Iniciando, começando. Glória a Deus.